Eu te odeio, Guilhermo. Engraçado, porque seu corpo diz exatamente o contrário, princesa. Ele me prensou contra a parede do corredor escuro, seus olhos queimando nos meus. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Como chegamos até aqui? Como o garoto que jurou me expulsar daquela casa se tornou minha maior obsessão. Tudo começou 3 meses atrás. Você tem certeza que quer fazer isso, mãe? Antonella observava as caixas de mudança sendo carregadas para a van, sentindo o estômago revirar. Sua vida inteira cabia ali, em 15 caixas de papelão que desapareciam uma a uma. Querida, é uma nova chance para nós duas. O Ricardo é um homem maravilhoso e milionário. Antonella cortou cruzando os braços. Você mal o conhece há 6 meses, mãe. Antonella Costa, eu não criei você para ser desrespeitosa. A voz de sua mãe saiu firme, mas os olhos brilhavam com algo entre esperança e medo. Sei que é difícil, mas precisamos disso. Precisamos recomeçar. Antonella mordeu o lábio. Sua mãe estava certa. Depois que seu pai os abandonou deixando apenas dívidas, mal conseguiam pagar o aluguel do apartamento minúsculo. Mas se mudar para a mansão de um estranho, viver com ele e seu filho... E o filho dele? Guilhermo é? Ela perguntou pegando sua mochila. Ah, ele tem sua idade, 21 anos. Vai ser ótimo, vocês podem se tornar amigos. Antonella não tinha ideia de quão errada sua mãe estava. 2 horas depois, ela engoliu seco ao ver os portões de ferro se abrirem, revelando uma mansão que parecia saída de uma revista. 3 andares de puro luxo, jardins imensos, uma fonte no centro da entrada. Ricardo os recebeu na porta com um sorriso caloroso, beijando a mão de sua mãe de forma cavalheiresca. Era elegante, alto, cabelos grisalhos que lhe davam um ar distinto. Bem-vindas! Esta agora é a casa de vocês. Mas Antonella não estava ouvindo. Seus olhos haviam encontrado a figura encostada na escadaria de mármore. Guilhermo, cabelos negros bagunçados, olhos escuros penetrantes, mandíbula marcada, tatuagem subindo pelo braço, camiseta preta, calça jeans rasgada, perigosamente atraente, e visivelmente irritado com a presença delas. Seus olhares se encontraram. Ele desceu as escadas devagar, cada passo calculado, até parar bem na frente dela, alto. Intimidador. Então você é a nova intrusa, ele disse baixo só para ela ouvir. Deixa eu deixar uma coisa clara, princesa. Essa é minha casa, e eu vou fazer de tudo para que você perceba que não é bem-vinda aqui. Virou as costas e saiu, deixando Antonella paralisada. Ela não sabia ainda, mas aquele seria o começo de tudo. Antonella mal conseguiu dormir na primeira noite. O quarto que Ricardo havia preparado para ela era maior que todo o apartamento onde morava antes. Cama king size, closet enorme, banheiro privativo com banheira de hidromassagem. Tudo perfeito. Tudo sufocante. Ela olhou o relógio. 6h47 da manhã. Decidiu explorar a casa antes que todos acordassem. Colocou um roupão e desceu as escadas descalça, os pés afundando no carpete macio. A mansão era ainda mais impressionante à luz do dia. Lustres de cristal, quadros caríssimos, mármore por todo lado. Seguiu o cheiro de café até a cozinha gourmet e congelou na porta. Guilhermo estava lá, sem camisa. Ele bebericava um café preto, encostado na bancada de granito olhando o celular. A luz da manhã destacava cada músculo definido do abdômen, as tatuagens que ela não tinha visto ontem, uma rosa negra no peitoral, frases em italiano nas costelas. Vai ficar aí me encarando ou vai entrar logo? Ele disse sem tirar os olhos do celular. Antonella sentiu o rosto ferver. Eu não estava encarando. Claro que não. Ele finalmente olhou para ela, e algo passou por seus olhos quando a viu de roupão. Algo que desapareceu rápido demais. Café está na máquina. Você sabe usar uma cafeteira ou princesas como você só sabem gastar dinheiro dos outros? Escuta aqui. Não, você escuta. Guilhermo largou a xícara com força. Meu pai pode ter se apaixonado pela sua mãe caça-fortunas, mas eu não sou trouxa. Sei exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Caça-fortunas?
Antonella avançou, os olhos faiscando. Você não conhece nada sobre minha mãe. Ela trabalhou a vida inteira para me criar sozinha. Que história comovente! Ele cruzou os braços, os músculos se contraindo. E agora ela fisga um milionário viúvo e vulnerável. Muito conveniente. Você é um o quê? Fala. Ele deu 2 passos até ela, intimidador. Estava tão perto que Antonella podia sentir o calor emanando dele, o cheiro de perfume masculino caro e cigarro. Termina a frase, princesa. O coração dela disparou, mas não de medo. Era algo diferente, perturbador. Um idiota arrogante, ela sussurrou, recusando-se a recuar. Os olhos dele desceram para os lábios dela por uma fração de segundo. Ricardo! Guilhermo! O café está pronto? A voz da mãe de Antonella ecoou do corredor. Guilhermo se afastou imediatamente, pegando a camisa que estava sobre a cadeira. Mais tarde continuamos essa conversa, ele disse baixo, passando por ela. Mas antes de sair, parou e sussurrou no ouvido dela. E da próxima vez que descer de roupão, princesa, tenha certeza de que está preparada para as consequências. Antonella ficou parada, o corpo todo arrepiado, odiando a forma como aquele maldito bad boy mexia com ela. Os próximos dias foram um inferno. Guilhermo fazia questão de tornar sua vida impossível. Música alta quando ela estudava, comentários sarcásticos no jantar, esbarros acidentais no corredor que a deixavam sem ar. E o pior, Antonella começava a revidar na mesma moeda. A guerra estava apenas começando. Eles vão jantar conosco hoje, Ricardo anunciou animado no café da manhã. Os Montenegro, velhos amigos da família. Será ótimo vocês os conhecerem. Antonella percebeu Guilhermo apertar o garfo com força, a mandíbula travada. Preciso ir? Ele perguntou secamente. Guilhermo, por favor, apenas uma noite. O tom de Ricardo era cansado, como se essa fosse uma velha batalha. Vista algo decente. Antonella não entendeu a tensão até as 20 ais, quando a campainha tocou. A família Montenegro entrou em grande estilo, o casal mais velho, elegante e falso como notas de R$3, e a filha, Valentina Montenegro. Linda, cabelos castanhos ondulados, vestido de grife, salto alto. Ela entrou como se fosse dona do lugar, e seus olhos procuraram imediatamente por uma pessoa. Gui! Ela praticamente correu até Guilhermo, jogando os braços ao redor dele. Ele não retribuiu o abraço. Valentina, foi tudo o que disse, os olhos vazios. Você está ainda mais gato? Essa tatuagem nova? Ela passou os dedos pelo braço dele com intimidade excessiva. Adorei. Antonella sentiu algo estranho revirar seu estômago. Não era ciúmes. Não podia ser. Ah, e vocês devem ser as novas inquilinas, a senhora Montenegro disse, olhando Antonella e sua mãe de cima a baixo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Somos família agora, a mãe de Antonella corrigiu gentilmente, entrelaçando o braço no de Ricardo. Claro, claro. A mulher trocou um olhar significativo com o marido. O jantar foi constrangedor. Valentina monopolizou a conversa, falando sobre viagens caríssimas, festas exclusivas, sempre tocando o braço de Guilhermo, rindo alto demais de piadas sem graça. Lembra daquela vez em Mônaco, Gui, na festa do iate? Ela se inclinou, o decote generoso. Foi tão louco? Guilhermo mal respondia, empurrando a comida no prato. Então, Antonella, o Sr. Montenegro a encarou. O que você faz da vida? Estuda? Acabei de entrar na faculdade de psicologia. Ela respondeu educadamente. Psicologia. Que interessante. Valentina riu com desdém. Eu faço relações internacionais, mas mais por hobby, sabe? Não preciso realmente trabalhar. Deve ser bom não precisar se esforçar para nada na vida, Antonella disse docemente, mas com veneno nas palavras. Valentina estreitou os olhos. Guilhermo escondeu um quase sorriso atrás da taça de vinho. Antonella é muito estudiosa, a mãe dela interveio rapidamente. Sempre tirou as melhores notas. A certinha da família, então, Valentina gargalhou. Gui também era assim antes de...
Bem, antes de descobrir que a vida tem coisas mais interessantes que livros. Como o quê? Ser um bad boy de boutique que vive do dinheiro do papai? Antonella soltou antes de conseguir se controlar. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Guilhermo levantou os olhos lentamente, encontrando os dela. Havia algo diferente ali. Surpresa, diversão e outra coisa que ela não conseguiu identificar. Antonella, sua mãe sussurrou horrorizada. Está tudo bem. Ricardo tentou amenizar, mas estava visivelmente desconfortável. Com licença. Guilhermo se levantou bruscamente, jogando o guardanapo na mesa. Perdi o apetite. Ele saiu da sala de jantar. Valentina o seguiu imediatamente, seus saltos clicando no mármore. Antonella conseguiu se desculpar 20 minutos depois, dizendo que ia ao banheiro. Acabou se perdendo pelos corredores quando ouviu vozes. Não entendo por que você está sendo assim comigo. A voz chorosa de Valentina. Nós éramos tão bons juntos. Isso foi há 2 anos, Valentina. Supera. Antonella congelou. Eles estavam no escritório, a porta entreaberta. Você ainda sente algo por mim? Eu sei que sente. Não sinto nada. Nunca senti. Mentira, você disse que me amava. Eu tinha 19 anos e era um idiota. A voz de Guilhermo estava cansada. Você me traiu com meu melhor amigo, na minha própria cama. Antonella prendeu a respiração. Foi um erro. Eu estava... Chega, Valentina, vai embora. Antonella ouviu passos se aproximando e tentou correr, mas trombou com uma mesa, derrubando um vaso. O barulho ecoou. Merda, ela sussurrou. A porta do escritório se escancarou. Guilhermo estava ali, os olhos escuros fixos nela. Valentina passou correndo, chorando, sem nem notar Antonella. Espiando conversas alheias, princesa. Ele deu passos lentos na direção dela. Eu me perdi. Não foi de propósito. Claro que não. Ele continuou avançando até prensar Antonella contra a parede do corredor escuro. As mãos dele de cada lado da cabeça dela, o corpo quente muito próximo. Ouviu tudo? Sim. O coração dela batia descontrolado. E o que achou? Ficou com pena do bad boy de boutique? Guilhermo, diz. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Antonella podia sentir a respiração dele, ver as manchinhas douradas nos olhos escuros. Fala que você me odeia, que eu sou um idiota arrogante. Você é um idiota arrogante, ela sussurrou. Mas sua voz saiu trêmula. Os olhos dele desceram para os lábios dela. Então por que você está corando, princesa? A voz dele saiu rouca, perigosa. Porque seu corpo está tremendo. Não está. Ele riu baixo, um som que fez algo se contrair no baixo ventre dela. Mentirosa. O polegar dele roçou de leve na bochecha dela. Você sente também, não sente? Essa tensão. Antonella não conseguia respirar, não conseguia pensar. Gui, onde você está? A voz de Ricardo ecoou. Guilhermo se afastou imediatamente, deixando Antonella com as pernas bambas. Um dia desses, princesa, ele disse baixo, os olhos queimando nos dela. Você vai parar de fingir que me odeia, e desapareceu no corredor. Antonella escorregou pela parede, o coração explodindo no peito. O que diabos estava acontecendo com ela? Os dias seguintes foram tortura. Antonella não conseguia tirar aquele momento do corredor da cabeça. O corpo de Guilhermo prensando o dela contra a parede, os olhos escuros queimando, a voz rouca fazendo coisas estranhas com seu estômago. Pior, ele sabia exatamente o efeito que causava nela, e estava aproveitando cada segundo. Na segunda-feira, Antonella desceu para o café da manhã e encontrou Guilhermo saindo da piscina. Cabelo molhado, gotículas escorrendo pelo abdômen definido, sunga preta que deixava muito pouco para a imaginação. Ele pegou a toalha devagar, os olhos grudados nela, um sorriso de canto no rosto. Bom dia, princesa. Dormiu bem? O tom era pura provocação. Antonella desviou o olhar rapidamente, o rosto em chamas. Ótimo. Engraçado. Eu ouvi você andando pelo corredor às 3 da manhã. Ele se aproximou, ainda pingando. Não conseguiu dormir?
pensando em alguma coisa ou alguém? Você é insuportável. E você é péssima mentirosa. Ele passou por ela tão perto que seus ombros se tocaram. Café está pronto, ou quer que eu prepare algo especial para você? Na terça, foi pior. Antonella estava no escritório estudando quando Guilhermo entrou sem bater. Sentou na beirada da mesa, bem na frente dela, as pernas de cada lado do corpo dela. Precisa de ajuda com isso. Ele apontou para o livro de neurociência. Não. Tem certeza? Eu era bom em ciências. Ele se inclinou pegando o livro. Os dedos dele roçaram nos dela. Muito bom com anatomia. O duplo sentido não passou despercebido. Guilhermo, eu preciso estudar. Eu não estou atrapalhando. Mas ele estava. Estava perto demais, cheirando bem demais, olhando para ela de um jeito que fazia seu corpo inteiro formigar. Está sim. Então me manda embora. Ele inclinou a cabeça, os olhos desafiadores. Fala para eu sair, princesa. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Guilhermo sorriu. Aquele sorriso torto e perigoso. É o que eu pensei. Ele saiu, deixando Antonella confusa e irritada. Na quarta-feira à noite, tudo mudou. Antonella estava na cozinha às 11 da noite, pegando água, quando ouviu barulho vindo da garagem. Curiosa, foi investigar. Guilhermo estava sentado no chão, encostado na moto cara, uma garrafa de uísque ao lado. Os olhos vermelhos. Guilhermo. Ela se aproximou devagar. Você está bem? Ótimo. Nunca estive melhor. A voz saiu embargada. Ele estava bêbado. O que aconteceu? Nada que uma princesinha perfeita como você entenderia. Ele tomou mais um gole direto da garrafa. Antonella se sentou ao lado dele, pegando a garrafa e colocando longe. Tenta me contar. Ele riu amargo. Por quê? Para você ter mais munição para me julgar? Eu não estou te julgando. Guilhermo a encarou por longos segundos. Então, surpreendentemente, começou a falar. Hoje faz 3 anos que minha mãe morreu. A voz saiu baixa, quebrada. Câncer. Eu assisti ela definhar por 2 anos, sem conseguir fazer nada. E meu pai... Ele sofreu tanto que eu jurei nunca mais deixar ninguém entrar. Nunca mais sentir isso. O coração de Antonella apertou. Guilhermo, eu me tornei esse cara. Esse bad boy idiota que não liga pra nada nem ninguém. Porque é mais fácil assim. É mais seguro. Ele passou as mãos pelo rosto. E aí você aparece com sua mãe. E eu fico com medo. Medo de quê? De que meu pai se apegue demais. De que ele sofra de novo se der errado. De que eu... Ele parou, a mandíbula tensa. De que você o quê? Guilhermo a encarou. E havia algo tão intenso, tão vulnerável naqueles olhos escuros, que Antonella esqueceu de respirar. De que eu sinta algo que não deveria sentir. O ar entre eles estava carregado. Guilhermo! Antonella sussurrou. Ele se inclinou lentamente, dando tempo para ela recuar. Mas ela não recuou. Os lábios dele roçaram nos dela, suave, hesitante, tão diferente do bad boy arrogante. Antonella suspirou, e isso foi tudo que ele precisou. O beijo se aprofundou. A mão dele foi para a nuca dela, puxando-a mais perto. Era fogo, era necessidade, era tudo que eles vinham segurando desde que se conheceram. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Merda, Guilhermo sussurrou, tocando a testa na dela. Eu não devia ter feito isso. Por que não? Porque agora eu não vou conseguir parar de pensar em fazer de novo. Antes que Antonella pudesse responder, a luz da garagem acendeu. Ricardo estava na porta de roupão, olhando para os dois com uma expressão indecifrada. Acho melhor vocês dois irem dormir. Antonella se levantou rapidamente, o rosto vermelho, e praticamente correu para dentro. Mas quando chegou no quarto, tocou os lábios, ainda sentindo o gosto dele. Tudo havia mudado, e ela estava aterrorizada. Antonella não viu Guilhermo por 3 dias. Ele simplesmente desapareceu. O quarto vazio, a moto fora da garagem, nenhuma explicação. Ricardo disse apenas que ele precisava de um tempo, mas o olhar preocupado do homem dizia muito mais. E Antonella estava enlouquecendo, porque aquele beijo, aquele maldito beijo,
Tinha virado seu mundo de cabeça para baixo. Ela tocava os lábios toda hora, lembrando. O gosto de uísque, a mão firme na nuca dela, o jeito que ele havia suspirado o nome dela. Você está bem, querida? Sua mãe perguntou no café da manhã. Está tão distraída. Estou ótima, mãe. Mentira. Ela estava um caos. Na quinta-feira à noite, Antonella estava no quarto quando ouviu o ronco da moto. Correu para a janela e viu Guilhermo estacionar, tirar o capacete, passar a mão pelos cabelos bagunçados. Ele olhou para cima, direto para a janela dela. Seus olhares se encontraram. Antonella sentiu o coração disparar. Guilhermo desviou primeiro, entrando na casa. Ela esperou. Meia hora. 1 hora. Ele não apareceu. Droga! Ela jogou o livro de lado. Não ia conseguir estudar assim. Decidiu ir até o quarto dele. Só para o quê? Ela não sabia. Bateu na porta. Nada. Guilhermo! Bateu de novo. Eu sei que você está aí. A porta se abriu bruscamente. Ele estava descalço, sem camisa, a calça jeans desabotoada, os cabelos molhados. Tinha acabado de sair do banho. O que você quer, Antonella? A voz saiu cansada. Ele nem a chamou de princesa. Você sumiu. Por 3 dias. E? E nada. Eu só queria saber se você está bem. Guilhermo riu sem humor. Agora você se importa? Claro que eu me importo. As palavras saíram mais intensas do que ela pretendia. Ele a encarou, algo se acendendo nos olhos escuros. Não faça isso. Fazer o quê? Me dar esperança. Ele deu um passo para frente, ela um para trás, até Antonella estar dentro do quarto e ele fechar a porta. Não olha para mim desse jeito se não for para valer. Que jeito? Como se você quisesse que eu te beijasse de novo. O silêncio foi interrompido apenas pela respiração pesada dos dois. E se eu quiser? Antonella sussurrou. Algo quebrou dentro de Guilhermo. Ele avançou, pegando o rosto dela com as 2 mãos, e a beijou. Mas dessa vez não havia hesitação. Era fome, desejo, meses de tensão explodindo de uma vez. Antonella gemeu contra os lábios dele, as mãos subindo pelo abdômen definido, sentindo os músculos se contraírem sob o toque. Guilhermo a prensou contra a porta, o corpo colado no dela, e ela sentiu tudo, o calor, a urgência, o quanto ele a queria. Antonella. Ele arrastou os lábios pelo pescoço dela, arrancando um suspiro. Se você não me parar agora, eu não vou conseguir parar depois. Então não para, ela sussurrou, puxando-o de volta. As mãos dele foram para a cintura dela, subindo por baixo da blusa, e Antonella arqueou contra ele. Plaft! Plaft! Batidas na porta os fizeram congelar. Guilhermo? Antonella? A voz de Ricardo. Vocês 2 estão aí? Merda. Eles se separaram rapidamente, arrumando as roupas, o cabelo. Guilhermo abriu a porta, tentando parecer casual. Que foi, pai? Ricardo os olhou com desconfiança. Antonella tinha certeza de que estava vermelha como um pimentão. Precisamos conversar, os 3. O tom era sério. Na sala. Agora. Desceram em silêncio. A mãe de Antonella já estava lá, com cara de preocupada. Sentem-se. Ricardo suspirou fundo. Eu e Carmen temos algo a dizer. O coração de Antonella apertou. Algo estava errado. Nós vamos nos casar, Carmen anunciou com um sorriso nervoso. No próximo mês. E tem mais, Ricardo continuou. Estou pensando em adotar legalmente a Antonella, para que ela seja oficialmente minha filha. E Guilhermo, ele olhou para o filho. E você será oficialmente o irmão dela. O mundo de Antonella desabou. Irmão. Ela olhou para Guilhermo, que estava pálido, a mandíbula travada, os punhos cerrados. Não, ele disse baixo. Guilhermo, eu disse não, ele se levantou violentamente. Vocês não podem fazer isso. Filho, eu sei que é difícil, mas... Difícil? Difícil. Guilhermo riu sem humor. Vocês não entendem nada. Ele saiu batendo a porta. Antonella estava em choque, incapaz de se mover, de respirar.
Irmãos, eles iam ser irmãos, e ela tinha acabado de descobrir que estava se apaixonando por ele. Antonella, querida, sua mãe tocou seu ombro. Você está bem? Não, ela não estava bem. Nada estava bem. Porque como ela poderia querer alguém que logo seria seu irmão? Como ela poderia sentir essas coisas erradas, proibidas, impossíveis? Naquela noite, deitada na cama, Antonella tomou uma decisão. Ela tinha que esquecer Guilhermo. Tinha que matar esses sentimentos, mesmo que isso a destruísse por dentro. 2 semanas se passaram. 2 semanas de Antonella evitando Guilhermo, saindo do quarto só quando tinha certeza que ele não estava por perto, comendo em horários diferentes, trancando a porta à noite. 2 semanas de inferno, porque por mais que ela tentasse, não conseguia tirá-lo da cabeça. Os beijos, o toque, a forma como ele a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. E agora? Agora, eles seriam irmãos. A ideia a deixava nauseada. Você está me evitando. A voz de Guilhermo a pegou de surpresa. Antonella estava na biblioteca às 2 da manhã, incapaz de dormir. Ele surgiu das sombras como um fantasma. Não estou. Mentirosa. Ele se aproximou. Parecia cansado, os olhos com olheiras profundas. Faz 2 semanas que você não olha na minha cara. Guilhermo, a gente não pode... Não pode o quê? Conversar? Existir no mesmo espaço? A voz dele saiu dura. Ou não pode sentir o que a gente sente? Não tem nada para sentir. Mentira! Ele bateu a mão na estante, fazendo Antonella pular. Não finge que aquilo não aconteceu, que você não sentiu o que eu senti. E o que você quer que eu faça, Guilhermo? Ela se virou, os olhos marejados. Em 1 mês a gente vai ser irmãos, isso é errado. Errado é ignorar o que a gente tem. Ele segurou o rosto dela. Eu tentei, Antonella. Tentei ficar longe. Tentei te esquecer, mas eu não consigo. A gente tem que tentar. Eu te amo. As palavras caíram como uma bomba. Antonella arregalou os olhos. O quê? Eu te amo. Ele encostou a testa na dela. Sei que é loucura. Sei que é complicado. Mas eu me apaixonei por você desde o primeiro dia, quando você me enfrentou, quando não teve medo de mim. E eu não aguento mais fingir que não sinto isso. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Guilhermo, me diz que você não sente nada. Me diz que eu estou sozinho nisso. E eu juro, eu vou embora. Vou sumir da sua vida. Ela não conseguiu. Não conseguiu mentir. Eu também te amo, sussurrou. E então eles se beijaram, desesperado, urgente, como se fosse a última vez. Guilhermo a pegou no colo, e ela enlaçou as pernas na cintura dele. Ele a levou até o sofá da biblioteca, deitando-a com cuidado, o corpo cobrindo-o dela. Tem certeza? Ele perguntou, a respiração pesada. Se a gente fizer isso, não tem volta. Eu tenho certeza. Ela puxou-o de volta. Eu quero você. Só você. O que aconteceu depois foi intenso, apaixonado. Roupas sendo tiradas entre beijos famintos. Sussurros de eu te amo contra a pele. Mãos explorando cada centímetro. A sensação de finalmente serem um só. De se entregarem completamente. Guilhermo foi cuidadoso, gentil, atento a cada reação dela. E quando terminaram, ficaram ali entrelaçados, os corações batendo no mesmo ritmo, o mundo lá fora deixando de existir. E agora? Antonella sussurrou contra o peito dele. Agora a gente enfrenta isso juntos. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu não ligo para o que meu pai diz, para o que o mundo diz. Você não é minha irmã. Nunca vai ser. Mas e o casamento, a adoção? A gente dá um jeito. Ele a apertou mais forte. Mesmo que a gente tenha que fugir, mesmo que a gente perca tudo, eu não vou desistir de você. Antonella acreditou nele. Naquele momento, acreditou que o amor deles era maior que qualquer obstáculo. Mas ela não fazia ideia da tempestade que estava por vir, porque na manhã seguinte, quando desceram juntos para o café, de mãos dadas, encontraram Ricardo e Carmen esperando. E a expressão no rosto de Ricardo não era boa. Sentem-se,
ele disse friamente. Nós precisamos ter uma conversa muito séria. Alguém tinha visto eles na biblioteca. E agora, tudo ia explodir. Vocês dois perderam a noção? A voz de Ricardo ecoou pela sala. Isso é inaceitável. Carmen estava pálida, a mão na boca, em choque absoluto. Pai, deixa eu explicar. Guilhermo começou. Explicar o quê? Ricardo se levantou bruscamente. Marina me ligou esta manhã. A empregada viu vocês dois na biblioteca ontem à noite. Ela me contou tudo. O sangue de Antonella gelou. Vocês se dão conta do que fizeram? Em algumas semanas vocês seriam irmãos. Irmãos! Ricardo passou as mãos pelo rosto, visivelmente perturbado. Como vocês puderam? A gente não é irmão. Guilhermo se levantou, a voz firme. E nunca vamos ser. Legalmente vocês seriam. Eu ia adotar a Antonella. Como vocês acham que isso vai parecer? O que as pessoas vão pensar? Eu não dou a mínima para o que as pessoas pensam, Guilhermo gritou. Eu me apaixonei por ela antes de você decidir essa loucura de adoção. Loucura? Carmen finalmente falou, a voz tremendo. Antonella, como você pôde fazer isso? Eu confiei em você. Eu achei que você era uma moça direita responsável. Mãe, eu... Lágrimas escorriam pelo rosto de Antonella. Você se envolveu com o filho do homem que eu amo. Você destruiu tudo. Carmen estava chorando também. Como vou olhar para o Ricardo agora? Como vou continuar aqui? Carmen, calma. Ricardo tentou tocar seu ombro, mas ela se afastou. Não, isso é demais. Eu achei que finalmente tinha encontrado um lugar seguro para mim e minha filha. E agora? Ela olhou para Antonella com uma mistura de raiva e decepção. Você arruinou tudo. Não foi culpa dela. Guilhermo se colocou na frente de Antonella. Fui eu. Eu que a procurei, eu que insisti, eu que... Vocês dois são culpados, Ricardo explodiu. E sabem o que é pior? É que eu confiei em você, Guilhermo. Depois de tudo que você passou, das drogas, das festas, do descontrole após a morte de sua mãe, eu pensei que você tinha finalmente amadurecido. Guilhermo empalideceu. Não mistura isso. Por que não? É a verdade. Você sempre foi irresponsável, egoísta, e agora provou de novo. Ricardo apontou para a porta. Eu quero que você saia desta casa. Hoje. Silêncio mortal. O quê? Guilhermo sussurrou. Você me ouviu. Saia. Não quero você aqui enquanto eu não decidir o que fazer com essa situação. Ricardo, por favor, Antonella implorou. E você, jovem? Ricardo se virou para ela, os olhos duros. Fica no seu quarto até eu e sua mãe decidirmos os próximos passos. Não. Guilhermo segurou a mão de Antonella. Se eu sair, ela sai comigo. Guilhermo, não. Carmen se desesperou. Antonella, você não vai sair desta casa? Mãe, eu amo ele. O tapa veio rápido, cortando o ar. Carmen havia batido no rosto da filha pela primeira vez na vida. Todos congelaram. Você não sabe o que é amor. Carmen disse baixo, a voz quebrada. Você é uma criança de 18 anos que se deixou levar por um bad boy bonito. Isso não é amor, é ilusão. Antonella tocou o rosto, as lágrimas caindo silenciosamente. Chega. Guilhermo puxou Antonella para junto dele. A gente vai embora, os dois. Se ela sair dessa casa comigo, eu corto ela da minha vida. Carmen gritou desesperada. Você me ouve, Antonella. Se você for com ele, você não é mais minha filha. Carmen. Ricardo tentou intervir. Não, ela escolhe. Ou fica aqui, termina a faculdade que eu paguei com tanto sacrifício, tem um futuro digno, ou vai com esse irresponsável e destrói a vida dela. Antonella olhou para a mãe, depois para Guilhermo. Eu preciso da minha mãe, ela sussurrou, mais para si mesma. Eu não posso... O rosto de Guilhermo se desfez. Antonella, me desculpa. Ela se soltou da mão dele. Eu não posso perder minha mãe, é tudo que eu tenho. Você tem a mim. Guilhermo segurou os ombros dela. A gente enfrenta isso juntos. Eu arranjo um emprego, a gente aluga um apartamento, você continua a faculdade. Com que dinheiro, Guilhermo? Ricardo disse friamente. Você não terminou a faculdade.
Não tem emprego, não tem nada. Como vai sustentar ela? Guilhermo não tinha resposta. É isso. Ricardo acenou com a mão. Marina já está preparando suas coisas. Você sai hoje. E Antonella fica. Fim de conversa. Pai, por favor. Eu não sou seu pai, Ricardo explodiu. Um pai não faria o que você fez. Um filho de verdade não trairia minha confiança assim. As palavras atingiram Guilhermo como balas. Ele cambaleou para trás, os olhos brilhando com lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Tudo bem, ele disse baixo. Eu saio, mas Antonella... Ele se virou para ela uma última vez. Quando você perceber que o que a gente tem é real, eu vou estar esperando sempre. Ele saiu sem olhar para trás. Antonella desabou no chão, soluçando. Os meses seguintes foram os mais sombrios da vida de Antonella. Ela terminou o primeiro ano de faculdade mecanicamente, sem vida nos olhos. Carmen e Ricardo cancelaram o casamento. A relação entre eles ficou tensa, quase insustentável. Antonella não teve mais notícias de Guilhermo. Ele havia simplesmente desaparecido. Foi Ricardo quem 6 meses depois apareceu no quarto dela. Eu encontrei ele, disse simplesmente. O coração de Antonella parou. Como ele está? Diferente. Ricardo suspirou. Ele voltou a estudar. Está trabalhando de dia, fazendo direito à noite. Mora em um apartamento pequeno, mas digno. Ele fez uma pausa. E toda semana ele deposita metade do salário em uma conta que abriu em seu nome. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ele me disse que é para quando você decidir ir atrás dele. Para vocês recomeçarem. Ricardo se sentou na cama. Antonella, eu errei. Errei muito. Deixei meu orgulho falar mais alto. E acabei destruindo meu relacionamento com meu filho e com Carmen. Ricardo, deixa eu terminar. Ele segurou a mão dela. Guilhermo está lutando para ser alguém, para ser digno de você. E eu não vou mais ficar no caminho de vocês. E minha mãe? Sua mãe está sofrendo tanto quanto você. Ela só precisa de tempo para entender que o amor de vocês é real. Naquela noite, Antonella tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela foi atrás de Guilhermo, 8 anos depois. Mamãe, papai está demorando. Angelina, de 5 anos, com os cachos escuros da avó que nunca conheceu, pulava animada na sala. Ele já está chegando, amor. Antonella sorriu, passando a mão pela barriga de 7 meses. Aos 26 anos, ela tinha tudo o que sempre sonhou. A porta se abriu e Guilhermo entrou. Terno impecável, pasta de couro. O semblante sério que usava no tribunal. Mas quando viu a filha, o rosto se iluminou. Minha princesa. Ele a pegou no colo, rodopiando. Você ganhou o caso, papai? Ganhei. Ele beijou a bochecha dela. E sabe o que isso significa? Sorvete! Angelina gritou. Antonella riu, se levantando com alguma dificuldade. Guilhermo a ajudou, beijando-a suavemente. Como estão, meus amores? Ele tocou a barriga. Seu filho não para de chutar, ela reclamou, mas estava sorrindo. Guilhermo, aos 33 anos, tinha se tornado um dos advogados mais respeitados da cidade. Antonella era psicóloga clínica, atendendo em seu próprio consultório. Eles tinham construído uma vida linda juntos, com muito trabalho, muitas lágrimas, mas também muito amor. Carmen e Ricardo haviam finalmente se casado 3 anos atrás, depois de muita terapia e conversas difíceis. E agora todos eram uma família, imperfeita, mas real. Eu te amo, Guilhermo sussurrou contra os lábios dela, enquanto Angelina corria para pegar os sapatos. Eu também te amo, Antonella respondeu, desde o primeiro dia em que você me chamou de princesa. E finalmente, depois de tanta luta, eles tinham seu final feliz. E agora me conta, de onde você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários, porque eu amo saber até onde o amor consegue chegar. E se essa história tocou seu coração, deixa o like, compartilha com alguém especial e se inscreve para não perder as próximas.